Bem-vindos à primeira aula de Introdução à Engenharia Elétrica. Na aula de hoje, nós vamos apresentar os objetivos do curso, a metodologia adotada, um material bibliográfico, vamos apresentar os critérios de avaliação e, finalmente, vamos discutir um pouquinho a respeito de referências bibliográficas. Todas essas informações serão importantes para o acompanhamento do curso. Em termos de objetivos, nós temos objetivos amplos, que são motivar os estudantes, destacando suas perspectivas, direitos e deveres, orientar na escolha profissional, posicionar a engenharia elétrica no contexto nacional e internacional, apresentar o mercado de trabalho para engenheiros eletricistas. Em termos de objetivos específicos, destacamos apresentar a estrutura do curso de Engenharia Elétrica da UFRJ, divulgar atividades estudantis, exercitar a apresentação de seminários, executar trabalhos em grupo. Isso é muito importante. Vocês verão, nós nos organizaríamos em grupos e é importante que haja interação entre os componentes do grupo. Não seja uma mera divisão de tarefas independentes. É importante que as tarefas sejam conduzidas pelo grupo, porque o trabalho de engenharia é um trabalho que exige participação, interação, ou seja, não é uma atividade individual. Incentivar o uso da biblioteca e do portal de periódicos da CAPES. Esse é o outro ponto. Muitas vezes, alunos estão se formando sem se valer dessa possibilidade que alunos das universidades federais têm disponível. O portal de periódicos da CAPES é como se fosse uma biblioteca de Alexandria na época da antiguidade. Você, ao acessar o portal, você tem acesso a uma série de publicações, livros, teses que precisam ser conhecidas pelos estudantes de engenharia elétrica. E nós vamos começar isso agora, desde o curso de introdução. Pretendemos também exercitar o estudo de literatura técnica em inglês. Isso também é fundamental na profissão de engenheiro. Treinar o comportamento em seminários, aulas e discussão em grupo. Respeitar enquanto o outro está falando, pedir a palavra. Falar com o tempo controlado. Isso tudo será treinado no nosso curso. Como metodologia para atingir esses objetivos, nós teremos aulas expositivas apresentadas por mim, palestras apresentadas por conferencistas convidados, demonstrações em laboratório. Iremos ao laboratório ver o funcionamento de alguns sistemas. A apresentação de seminários por parte dos próprios alunos, como será explicado daqui a pouquinho. O material bibliográfico para acompanhar o curso tem o livro que eu escrevi, foi publicado em 2022 pela editora Ciência Moderna, de título Introdução à Engenharia Elétrica de Potência. E uma série de informações que vão ser disponibilizadas numa pasta do Google Drive, que eu compartilharei o link com os inscritos na disciplina. Essa aqui é a capa do livro. Ele pode ser adquirido no site da editora Ciência Moderna, que é www.l de livraria, né? cienciamoderna.com.br. Existe a versão impressa e a versão eletrônica do livro. Como será a avaliação dos estudantes? Muito importante. Nós vamos nos organizar em grupos de 4 alunos, como se fosse uma pequena firma de engenharia. Muitas vezes
a turma tem um número de alunos que não é exatamente divisível por 4. Então, nós vamos precisar, às vezes, de grupos de 5 ou de 3, mas como exceção, a grande maioria será de grupos de 4 alunos, que é o ideal. A avaliação do grupo, e eu não vou avaliar individualmente, a princípio, será feita através de solução de exercícios do livro-texto. O livro tem mais de 40 exercícios, eu vou apontar 10 exercícios, ou um número diferente disso, mas não todos os exercícios a serem resolvidos e entregues. Tem uma apresentação oral de tema escolhido pelo grupo. Vocês vão escolher o tema e fazer uma apresentação, assim como eu estou fazendo agora aqui a apresentação. E, além disso, podem ser consideradas outras atividades na composição da nota do grupo. Por exemplo, leitura, interpretação de texto, redação, alguma visita especial. A partir daí, a nota do grupo será multiplicada pelo número de alunos do grupo. Isso vai dar um determinado número de pontos atribuídos. Vamos dizer que a média dessas 3 atividades, cuja o percentual de ponderação também será informado, seja 6. O grupo tem 4 alunos, 6 vezes 4, 24 pontos atribuídos. Agora, os próprios alunos farão a distribuição entre si dos pontos distribuídos. Por exemplo, 24 pontos, 2 podem ficar com 10, outro com 2, outro com 2. Estou exagerando. Normalmente, a distribuição de pontos costuma ser igual para todos os participantes. Nem sempre há entendimento, muitas vezes, de haver uma diferenciação em função de um que se dedicou mais para cumprir as tarefas. Quando a turma não chega num consenso a respeito disso, então nós nos reunimos para conversar e chegar a uma solução. Não haverá, em momento algum, motivo para brigar, só para conversar, se a distribuição não for idêntica para todos, né? Chama a atenção que a nota será comparativa entre os grupos. Então, espera-se com isso uma disputa saudável entre as equipes, como ocorre em todo edital de concorrência ético. Aqui tem uma oportunidade também de se aproximar de uma situação prática da vida do engenheiro. Quando sai um edital de concorrência de uma obra, várias empresas apresentam suas propostas que são confrontadas uma com a outra e avaliadas e ponderadas em função daquilo que foi colocado. A prova final, ela é necessária quando a nota obtida por cada um individual for maior que 3, porém menor do que 7, então o aluno da UFRJ, nessas condições, faz a prova final. Percebam, eu não estou inventando essa regra, eu estou seguindo as regras da UFRJ, faz parte do curso, dos nossos objetivos específicos, apresentar como funciona a UFRJ. Alunos que estão com uma nota abaixo de 3 nem fazem exame final, já estão reprovados. Mas aqueles que não atingiram a média 7 e têm uma média superior a 3 têm que fazer uma prova final. A nota da prova final é dividida, é calculada a média da nota final com a média anterior, e se for superior a 5, o aluno está aprovado. Eu adianto que, raras vezes, nós tivemos, no curso de Introdução à Engenharia Elétrica, alunos indo para a prova final. Já ocorreu também de terem alunos com média inferior a 3, mas praticamente foram estudantes que abandonaram o curso. Caso isso venha a acontecer, haverá, então, uma avaliação individual nesse caso, e consistirá de perguntas sobre qualquer um dos 5 textos do The Triumph of Technology. The Triumph of Technology são palestras que foram apresentadas, são 5 palestras
que foram apresentadas por Alex Proas, que foi reitor da Universidade de Cambridge. Essas palestras estão todas na nossa pasta de Google Drive da disciplina, e a prova final consistirá em algumas perguntas em torno de um dos textos do Triumph of Technology, que será objeto também de discussão ao longo da disciplina. Aqui entra nessa parte aqui de interpretação de textos ou leituras. Chama a atenção que alunos com 4 faltas, isso representa 25% do total de aulas do curso, que o curso tem 16 aulas, alunos com 4 faltas não justificadas, aluno com 4 faltas não justificadas, será excluído do grupo a que pertence. Será excluído do grupo. Então, ele não vai entrar aqui nesse fator. E estará reprovado por falta. Insisto que isto não é invenção minha, é regra da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O controle da presença será feito por mim, especialmente nos dias de palestras, discussões, visitas e seminários. Não é sempre que eu farei o controle da presença. Eu acho até chato, perde-se algum tempo nisso, e, na verdade, somos todos adultos. Mas, especialmente quando eu convido alguém de fora para dar uma palestra, é muito desagradável a turma estar vazia. Nessas ocasiões que eu sinto que a presença está baixa, então é feito a chamada nominal, para ver se está presente ou não. Nos outros dias é considerado como presença. Apenas ocorrências de força maior, comprovadas através de documentos oficiais, justificarão as faltas. Isto também não é invenção minha. Isso é uma portaria, uma regra da UFRJ. Então, alguém que dirá, professor, eu passei mal, não pude comparecer à aula. Isto não é aceito como uma justificativa. Isso é apenas uma explicação, educada explicação, porém que não poderá ser considerada como uma justificativa para a falta. A falta é justificada quando é apresentado um atestado médico, um boletim de ocorrência na polícia, ou os documentos necessários são todos parte de uma resolução da universidade que está colocada na pasta do Google Drive da nossa disciplina. Chama a atenção que a apresentação oral, que vocês terão que fazer, deve ter um tempo máximo de 15 minutos, que será seguida por 5 minutos para perguntas ou dúvidas. Todas elas. Esse tempo tem que ser respeitado, porque, se não for, nós não temos tempo suficiente durante a aula para acomodar todos os grupos. Normalmente são de 8 a 10 grupos na disciplina. A apresentação oral deve contar o título, os componentes do grupo e um número. Cada grupo receberá um número para facilitar o controle. Da mesma forma como essa apresentação que eu estou fazendo para vocês, começou com o título, o meu nome, que eu sou o componente único do grupo, né? Não precisa de número. Um índice da apresentação, como eu fiz aqui. O corpo da apresentação, como nós estamos. Uma conclusão. E, finalmente, a bibliografia, que precisa ser em bases arquivais. Ou seja, não posso pegar um blog, alguma coisa que não há garantia que amanhã, ou daqui a 5 anos, ou daqui a 10 anos, esteja disponível. É preciso ter um caráter de arquivo, como acontece com um livro, como acontece com uma patente, um decreto-lei, um artigo publicado em revista científica. Então, a base bibliográfica do tema de vocês tem que ser em referências
a arquivagem. Fora isso, o tema não será aceito. Muita atenção a isso. Além disso, esta bibliografia, que sempre tem que existir, deve ser relacionada respeitando um padrão técnico. Então, existem normas para a elaboração do trabalho de conclusão de curso da UFRJ, do Departamento de Engenharia Elétrica, que relacionam como essas referências bibliográficas devem ser apresentadas. Essas normas estão também na nossa pasta do Google Drive da disciplina. E tudo deve ser feito pelo método KISS, que, ou seja, se vocês ainda não conhecem, eu falo daqui a pouquinho sobre ele. Inclusive, essa minha apresentação, ela procura mais ou menos dar um sentido de como deve ser feito. Por exemplo, eu acho muito importante numerar as transparências, dizendo quantas transparências tem o total. Por exemplo, você que está assistindo a aula já tem uma noção que estamos quase chegando no final. Senão fica aquela sensação, puxa, será que ainda tem muito tempo pela frente? Outra coisa, é importante colocar figuras, muitos desenhos. Essa apresentação, em particular, ela não está permitindo colocar figuras. Então, tudo que eu projeto, eu leio, porque a assistência não pode ficar perdida sem saber se ouve ou se lê o que está projetado. E outra coisa, as informações são projetadas lentamente, uma após a outra, de forma que se tenta, da melhor forma possível, manter a atenção da assistência. Eu peço também que, antes da apresentação oral, vocês me entreguem cópia das transparências que vão usar, em preto e branco, porque cópia colorida é cara. Pode reduzir o tamanho da transparência, botar 6 transparências numa página, porque é o que me facilita acompanhar a apresentação, fazer alguma anotação, para depois, na hora das perguntas, ou na hora de avaliar o trabalho de vocês, eu ter uma base, por que a nota foi 8, 9 ou 10. Bem, vamos falar um pouquinho sobre esse método KISS, que é um acronismo para alguma coisa um pouquinho dura, que é Keep It Simple, Stupid. Faça simples, estúpido. Apesar dessa forma grosseira, existem uma série de frases bonitas, e isso daí também você vai encontrar na pasta do Google Drive da disciplina, além dessas, mas que reforçam esse sentido de KISS. Por exemplo, o Saint-Exupéry, que é o autor do Pequeno Príncipe, ele diz: belo é o que se atinge quando nada mais pode ser retirado e qualquer adição se faz desnecessária. Note que essa frase é muito bonita, concisa e dá uma noção clara do que é uma coisa bonita. O Leonardo da Vinci também diz: simplicidade é o último grau da sofisticação. O Albert Einstein tem também uma máxima excelente que diz: tudo deve ser feito da forma mais simples possível, mas não mais simples que isso. Muito cuidado para você não ser simplório nas suas colocações. Tudo deve ser feito da forma mais simples possível, mas não mais simples que isso. E, finalmente, o padre Pedro Ferreira, que é professor da PUC, engenheiro eletricista, também o orientador de doutorado do Pedro Ferreira, foi meu orientador de mestrado, o professor Batachá. Ele tem um belo, além da parte técnica, ele tem um belo livro de homilias, no qual o padre Pedro escreve: o mais profundo é sempre também o mais simples. Então, vamos tentar nos ater a essas ideias, essa metodologia aqui, em tudo, não só no seminário, né? Acho que isso vale para tudo que se faça na vida. Chegamos ao ponto das referências bibliográficas.
que merece ser destacado é aprendido desde o começo, desde o curso de introdução. Eu acho que as pessoas, a impressão que eu tenho, né, chegam do colégio muito acostumadas a se ficar citando blocos. Isso não é referência arquival. Referência arquival são livros, revistas indexadas, patentes, decretos governamentais, essas coisas, normas técnicas, essas coisas são perenes e devem, então, ser referenciadas, também não é de qualquer jeito. Da mesma forma, quando você diz o endereço da sua casa, não basta dizer o nome da rua. Você tem que ser claro no número da sua residência, se for num prédio, o apartamento, se for um conjunto residencial, o bloco onde você mora. Então, a mesma coisa acontece com as referências bibliográficas. Aqui eu peguei parte tirada do nosso livro-texto. Primeira coisa que você chama a atenção é que estão colocadas aqui em ordem alfabética. Os autores são relacionados pelo sobrenome e o primeiro nome abreviado. Se eu usei essa forma de referenciar para a primeira, eu tenho que referenciar assim para todas. Eu não posso pegar a segunda referência e começar pelo primeiro nome, depois o sobrenome. Em seguida, aparece o ano da publicação, o título, no caso é um livro, e o título do livro, outro detalhe, ele aparece em itálico, para se distinguir do resto. Em seguida vem a editora e a cidade onde foi publicado. É como você informar exatamente o seu endereço. Você tem que botar país, cidade, CEP, número, apartamento. Essas informações todas são necessárias para você ter uma referência bibliográfica correta. Aqui o segundo também é um livro, esse de 1986. O título do livro, 1800-1930, faz parte do título do livro. Então, em itálico, a editora, que é a Peter Peregrinos, do I3I2E, e a cidade. Aqui, as duas últimas referências se diferenciam um pouco, porque são referências de artigos técnicos, não de livros. Nota, continua o nome do autor, primeiro, o ano da publicação. Aqui é uma publicação com vários autores, mas todos eles respeitando a mesma situação, abreviado. Se eu abreviei o primeiro nome de um autor qualquer, o dos demais também tem que ser abreviado. O sobrenome, entre um autor e o outro, a separação aqui com ponto e vírgula, o ano da publicação, o título do artigo, e aqui, atenção, quem aparece em itálico é o nome da revista, que é a revista Science. Nessa outra aqui é a revista I3Es Spectrum. O título da revista, não o título do artigo, vem em itálico. Depois segue o volume e a página. Esse daqui, além do volume, o volume 47, tem vários números. Normalmente sai um por mês. Então, esse daqui está do mês 7, as páginas onde a publicação foi feita. Você pode achar complicado, puxa, tem coisa aqui que o título é que está em itálico, e aqui é o nome da revista que está em itálico, não o título do artigo. Para facilitar lembrar disso, considere que aparece em itálico que é colocado na capa da publicação. Se é um livro, é o título do livro. Se é uma revista, o que aparece na frente é o título da revista, não é o título do artigo. Então, é muito fácil lembrar desse detalhe. Eu agradeço, então, a atenção de vocês e desejo que tenham um bom curso de introdução à engenharia.